Continuando nossa leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 2. Estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se, utilizando-se da palavra simples e sem referências que pudessem adorná-lo de valores que não interessavam. Simpático, com aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamava Francisco Spinelli, de origem napolitana, e que trabalhava no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio residir em cidade relativamente modesta dos Pampas gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem, que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os marcos para a ingente obra de cristianização das massas. Elucidou que até hoje continuava vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de união dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Foi proferida uma prece com unção especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da nova era, cognominada como regeneração da humanidade. Unimos-nos todos os diferentes grupos, enquanto seus responsáveis aproximaram-se de delicada mesa e sentaram-se à sua volta. Em sua melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma psicosfera de paz e alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões, alcançadas pela enfermidade implacável, que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual, que se permitiam, exceção feita naturalmente, aqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentários generalizados, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Não obstante, as criaturas deixassem alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações. O desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora. O adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Eu vou fazer aqui um comentário. A maioria dos leitores está a par de que os nossos pensamentos criam formas, entre aspas, nuvens energéticas. E quanto mais nuvens negativas, mais escuro fica a atmosfera do nosso planeta, como no começo, na abertura deste livro, foi dito. Então, as pessoas assistem filmes de violência, as pessoas leem crises de violência nos jornais, leem sobre assassinatos, praticam crimes, e essa onda é criada e que vai formando uma camada em volta de todo o planeta. Essa onda, essa nuvem escura, entre aspas, contamina mentes de outras pessoas, que passam também a vibrar nessa frequência, aumentando
entre aspas, novamente, clima da psicosfera da Terra. Então, por isso é tão importante que as pessoas orem, que as pessoas escutem boa música, música erudita, música de qualidade, que as pessoas tenham hábitos saudáveis para eliminar pouco a pouco essa nuvem escura, que de uma forma ou outra traz doenças, trazem miasmas a todos nós. Vamos continuar a leitura. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário, em razão da facilidade de contágio, por decorrência de múltiplos recursos de locomoção, transportes velozes que vencem as distâncias continentais. O trabalho seria realizado através das construções espirituais, nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção de extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais no dia a dia existencial. As comunidades que trabalhariam no Brasil, sob o comando de Ismael é o anjo protetor do Brasil, obedeciam a programação específica, qual ocorreria nas diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando os seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos igualmente especializados na área da saúde hospedar-se-iam em hospitais tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio e terapêutica especializada. Seria um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, com especificidade das regiões sul, centro-oeste, sob a supervisão de Eurípides Barçanufo, em homenagem à sua desencarnação a 2 de novembro de 1918 pela gripe espanhola, que foi uma outra epidemia global praticamente. O subgrupo no qual se encontrava permanecia na região nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que morejaram nessa área na sua última existência e, de alguma forma, são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito à emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso, embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor de contaminação. Habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados e ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias ou sob comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo, intimidava-o. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social e os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina em que as criaturas humanas passavam a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda a parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais, e outra parte também dominada por outra classe de interesses, gerando pânico mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. A desfastatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietação que tranquilidade,
enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos, venais, lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e os seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honráveis. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para dominar a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização e do amor. Os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática, no esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde estiver. Mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos dos momentos desta natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do universo e o mundo transcendental, de onde vieram e para onde retornarão. A gravidade que se constatava na pandemia devoradora era de alta responsabilidade, mesmo após a diminuição da sua virulência, nas vidas ceifadas, nas consequências do mundo que parou e tudo quanto constituía razão para lutar. As demissões em massa dos servidores de toda a natureza pela falta do intercâmbio comercial deixarão feridas mortais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio, ao transtorno do pânico, aos denominados vícios sociais, do alcoolismo, do tabagismo, da drogadição. O medo, tornando-se um gigante para a alma, paralisaria as pessoas propensas à depressão. Facilmente se lhes instalaria ao tempo em que crimes inabituais iriam surgir entre as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nunca se haviam reunido fatores dissolventes de uma vez como daquele instante em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Todos compreenderíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais a leviandades do que a responsabilidades de alto coturno. A dor dos irmãos terrestres chegara às nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse reestruturada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seres mensageiros, encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizarmos o material de emergência para o mergulho das névoas que envolviam a Terra. Nossos lares espirituais, meus amigos, que eles têm residências lá no plano espiritual. Às 11 horas da noite, reunimos no local determinado para ministério de amor e caridade sobre as bênçãos de Jesus. Era uma noite transparente e as estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas, engastadas no infinito de um grandioso espetáculo de luz e paz. Quando eu comentei, no meio da leitura, sobre a névoa escura que ronda todo o planeta, eu lembrei dos jogos que os adolescentes jogam, de guerra, de violência. Isso é uma máquina de produzir nuvens sórdidas, cinzentas, que afetam todo o planeta com ondas de violência. Depois a gente reclama do mundo violento em que vivemos. Espero que tenhamos todos aproveitamento nesta leitura, que possamos redefinir as nossas vidas, as nossas preferências e possamos colaborar com a melhora da psicosfera da nossa Terra. Aguardo todos vocês na sequência do nosso estudo. Abraços!